Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento, a nossa mentoria 50 em 3, né? Espero que você esteja indo bem, espero que você esteja dedicando. A gente está chegando numa fase decisiva do nosso treinamento que realmente vai fazer uma grande diferença. É daqui para frente que separa os homens dos meninos, né? O pessoal que realmente está empenhado aqui agora vai realmente começar a descobrir coisas muito interessantes, tá? Inclusive nessa aula de hoje, eu considero que talvez seja uma das aulas mais importantes para você que quer aprender a cifrar de ouvido. Então, escuta bem o que eu estou te falando. A partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre os elementos que você precisa para você cifrar uma música de ouvido. Professor, o que é cifrar uma música de ouvido? É tocar sem precisar de folhas, sem precisar de consultar na internet. É você pegar simplesmente uma música que você conhece, você sabe o ritmo e colocar os acordes e tocar sem necessidade de nenhum apoio. E isso é totalmente possível. E isso acontece de duas maneiras. A primeira é naturalmente a sua percepção vai avançando, vai amadurecendo, chega um ponto que você consegue cifrar as músicas sozinhas. E a segunda é através de um processo de aceleração que a gente vai fazer através de teorias específicas e exercícios específicos que vão te levar a tocar a música de ouvido. Mas olha só, pessoal, por isso que eu disse que aqui separa os homens dos meninos, tá? É uma gíria, mas tem muita coerência. Porque daqui para frente, se você não dedicar, se você não assistir essa aula uma vez, duas vezes, fazer os exercícios que eu pedi para você fazer, aí realmente você não vai conseguir dar sequência no treinamento, tá? Inclusive, gente, dessas 50 músicas que a gente vai estudar aqui, umas 15 ou até mais serão músicas que você vai cifrar sozinho. Você mesmo vai usar a técnica que eu te ensinar aqui, a técnica, né, que eu te ensinar aqui, você vai usar e você vai colocar acordes nessas músicas aí. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Gente, não é difícil. Sabendo a teoria certa, sabendo usar os acordes, usar os exemplos, os exercícios que eu te passar que você vai conseguir fazer isso aí, tá? Então, mais uma vez, eu vou reiterar. Não perca, não deixe de ver e rever essa aula e fazer os exercícios dela. E as próximas aulas teóricas e teoria prática sobre esse assunto que a gente vai estudar, não perca, porque senão você não vai conseguir concluir o treinamento e entregar 50 músicas que a gente propôs aqui nesse treinamento. Beleza, pessoal? Outro assunto que eu quero tratar com vocês é o seguinte. Essa aula sobre é chamada sequências de acordes. O que a gente vai estudar agora são as sequências de acordes. Eu já tenho um material gravado que eu uso nos meus cursos de viola, né? Meu curso de violão também, eu uso essa aula gravada. Uma aula muito bem gravada, muito bem explicada. E para a gente ganhar tempo e não correr o risco de gravar algo inferior, eu prefiro usar esse material que eu já tenho gravado, que eu vou inserir para você aqui agora e você vai assistir, entendeu? Então você vai perceber que eu vou estar com outra roupa, vou estar num outro cenário, mas o conteúdo é exatamente o conteúdo que eu quero que você estude. E quando eu me refiro a você fazer os exercícios, é exatamente os exercícios na sua apostila de teoria que a gente tem que você vai fazer esses exercícios, tá bom, pessoal? Então, vamos agora fazer a nossa aula sobre sequências de acordes, uma das aulas mais importantes. Se você quer aprender a cifrar de ouvido, é esse tema que a gente vai tratar agora. Olá, meus amigos, tudo bem? Paulo Tavares aqui dos cursos Violão Web e Seja Violeiro, tá bom? Essa é mais uma aula, um material que é comum aos dois cursos, então eu vou explicar para você de uma maneira ampla e geral que você vai compreender tanto os nossos alunos do curso de violão quanto os nossos alunos do curso de viola, do Seja Violeiro. E queria mais uma vez convidar você, que é estudante do curso Seja Violeiro, para conhecer o curso Violão Web. É muito importante, como eu já disse em algumas aulas, a sua interação, a pessoa conhecer um pouco de violão. Pois, conforme eu sempre digo, o violão é o instrumento que mais desenvolve a musicalidade do aluno, tá bom? Por quê? Porque é um instrumento que abrange um repertório muito grande, é um repertório desde música raiz, a bossa nova, MPB, samba, você toca tudo no violão. E também é um instrumento que você tem mais contato com ele. Primeiro porque é muito fácil de carregar, e segundo porque todo lugar que você vai tem um violão. Então dessa forma é bacana você que
estudante aqui do Seja Violeiro. Se você tiver interesse em conhecer o nosso curso Violão Web, vai lá dar uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E da mesma forma, você que é estudante do curso Violão Web, conheça o nosso curso Seja Violeiro, você que gosta de música raiz, música caipira, um curso muito bacana, os resultados são muito bons também, e eu tenho certeza que vai te ajudar, você vai gostar muito, certinho? Então, feitas essas considerações, nós vamos partir agora para o estudo de uma das matérias mais importantes para quem pretende tocar e cantar de ouvido, para quem pretende cifrar as músicas sozinho, para quem pretende acompanhar os cantores, né? Você quer acompanhar uma pessoa sem a necessidade de ficar com a letra cifrada da música olhando. Ou seja, nós vamos começar a estudar agora as sequências de acordes, uma matéria fundamental para quem quer cifrar, para quem quer ficar livre das músicas cifradas e tocar de ouvido, certo? Só lembrando você mais uma vez que é muito importante você ter dominado os processos anteriores dos estudos das escalas, principalmente quando a gente trata das escalas com os acidentes, ok? Por quê? Porque nesse momento a gente já não vai ficar falando mais sobre acidentes, agora você tem que ter isso na memória, você tem que ter dominado isso. E esse estudo das escalas, além dessa matéria de sequência de acordes, ele é importante para muitos outros assuntos dentro da música que são importantes para você desenvolver o seu aprendizado. Então, se você ainda não dominou, ainda tem dúvidas sobre as escalas com os acidentes, volta lá, dá uma estudada, dá uma recapitulada, faz exercícios, refaça os exercícios para você ter uma segurança, para você ter tranquilidade para a gente entrar com segurança e tranquilidade nesse estudo das sequências de acordes, que, como eu disse para você, é importante para quem pretende cifrar as próprias músicas, para quem pretende tocar de ouvido, acompanhar, enfim, ficar livre das letras cifradas, certo? Então, partindo agora para a nossa explicação teórica, eu quero recapitular com você o porquê de você aprender sobre sequências de acordes. Primeiro, você conseguir tocar as músicas preferidas sem ficar consultando sites ou livros de cifras. Para você ouvir uma música e conseguir executá-la simultaneamente com a gravação. Para você fazer mudanças de tonalidades instantâneas, ou seja, você está tocando uma música em Dó maior, por exemplo, e quer mudar essa música para Sol, você conseguir fazer isso com facilidade, né? Adequando a música à sua tonalidade, à tonalidade da sua voz ou de quem você estiver acompanhando. Então, é um dos pontos fundamentais e importantes do estudo da sequência de acordes, é a mudança de tonalidade, a transposição de tonalidades, ok? E também para você acompanhar outros cantores sem ensaio, sem necessidade de ficar olhando a música cifrada. Muitos alunos me perguntavam isso, e perguntam até hoje, professor, como que é aquele lance ali o cantor chega e fala para a música assim, o tom é Dó, e aí ele fala o tom e ele já começa acompanhando ele. Então essa também é uma das finalidades do estudo da sequência de acordes, é você acompanhar as pessoas sem ensaio, sem letra cifrada, ou seja, a pessoa dá o tom e você vai acompanhando ela, certo? Então aqui agora nós vamos entender o seguinte, nós aprendemos anteriormente as escalas com suas notas naturais, ou seja, as notas individuais, os sons individuais. Ocorre que as escalas também podem ser de acordes, isso é chamado de campo harmônico de cada tonalidade. Então, você já deve ter ouvido falar de campo harmônico. O que é o campo harmônico? São os acordes que fazem parte daquela tonalidade. Então, observa só. Nós estudamos anteriormente que a escala é composta de 8 notas, né? Primeiro, que é dividida em graus, a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sétimo, e o 8º grau, que é a repetição da primeira. Dessa forma, quando a gente está tratando de acordes, cada grau desse tem uma correspondência em matéria de modo. O que é modo? É o que determina se o acorde é maior ou menor. Então, quando eu falo assim, modo maior, eu estou falando que um acorde é maior ou que aquela tonalidade é maior. Modo menor é o inverso, quer dizer que o acorde é menor ou que aquela tonalidade é menor. Então, um Ré menor é um acorde do modo menor, um Dó maior é um acorde do modo maior. Dessa forma, assim como nós aprendemos o nome das tonalidades, dos graus das escalas, que era tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante e assim por diante,
esses graus também têm uma correspondência de modo maior ou menor. Então veja bem, o primeiro grau da escala é sempre maior, o segundo e o terceiro são menores, o quarto e o quinto são maiores, o sexto é menor, o sétimo é diminuta e o oitavo também é maior porque é uma repetição do primeiro grau. Assim, nós temos a estrutura da escala de Dó maior da seguinte forma. Primeiro grau Dó maior, segundo Ré menor, terceiro Mi menor, quarto Fá maior, quinto Sol maior, sexto Lá menor, sétimo Si diminuta e oitavo Dó maior, como eu disse, é repetição da primeira, do primeiro grau. E quando você faz isso, você também tem que considerar os acidentes de cada tonalidade. Por exemplo, se eu tivesse aqui a escala de Si maior, eu teria então o primeiro grau Si maior, o segundo grau Dó sustenido menor, o terceiro grau Ré sustenido menor, o quarto Mi maior, o quinto Fá sustenido maior, o sexto Sol sustenido menor, o sétimo Lá sustenido diminuta e o oitavo grau é o Si maior novamente, que é repetição do primeiro grau. Então, só para você entender o quanto é importante a memorização daquela matéria que nós estudamos anteriormente, que é sobre as escalas com acidentes, porque quando eu considero também o campo harmônico de cada tonalidade, além dos graus modal, maior, menor, eu também tenho que considerar os acidentes de cada grau. No caso, a escala de Dó não tem, é porque realmente o tom de Dó maior não tem nenhum acidente. Seguindo, partindo dessa explicação, a gente separa as sequências de acordes. O que é a sequência de acordes? É a separação dos graus mais importantes da escala. Então você lembra lá atrás, quando nós falamos que a tônica, que é o primeiro grau, é a nota mais importante da escala, e que a dominante, que é o quinto grau, era a segunda nota mais importante, e que a subdominante, que é o quarto grau, era a terceira nota mais importante? Pois é, quando eu separo, quando eu estou tratando de campo harmônico e eu separo esses 3 graus, eu tenho a chamada sequência de acordes daquela determinada tonalidade. Então, a gente aplicando essa estrutura nas escalas de acordes, teremos a chamada sequência de acordes, que nada mais são do que a seleção dos graus mais importantes da escala, conforme eu disse. Então, veja só agora a sequência de acordes dos tons de Dó e de Sol maior. Então, eu coloquei aqui a escala de Dó maior, que é Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuta e Dó novamente. Separei o primeiro, quinto e quarto, que é a primeira, segunda e terceira mais importante. Eu tenho a sequência de Dó, que é Dó, Sol e Fá. Então, sequência de Dó maior é Dó, Sol e Fá. De Sol maior, mantém a mesma estrutura, Faço a escala do campo harmônico, considerando o acidente no sétimo grau, que é um Fá sustenido diminuta, no caso. Separo a primeiro grau, quinto e quarto, e eu tenho a sequência de Sol maior, que é Sol, Ré e Dó maior, ok? Então, sequência de acordes é exatamente isso. É a separação dos graus mais importantes da escala, certo? Na próxima aula, nós vamos aprender a explicação prática da sequência de acordes, que é a chamada progressões de acordes, é onde eu vou explicar para você como você vai fazer uso e aplicação dessas sequências na própria música. Então, depois que nós aprendemos como separar as sequências de acordes, você vai pegar a sua apostila e vai fazer os exercícios correspondentes a essa matéria. E é importante que você memorize as sequências de todas as tonalidades. A gente vai começar pela sequência de Dó, que é Dó, Sol, Fá, Você tem que memorizar, tem que saber isso de cor, tá? Depois a gente vai para a sequência de Sol maior, que é Sol, Ré, Dó, ok? Tem que memorizar também. Depois vem a sequência de Ré, que é Ré, Lá, Sol. Tem que memorizar a sequência, não pode esquecer. Depois vem a de Lá, que é Lá, Mi, Ré. Depois vem a de Mi, que é Mi, Si, Lá. Depois vem a de Si, que é Si, Fá sustenido, Mi. Depois vem a de Fá sustenido, que é Fá sustenido, Dó sustenido e Si. Tem que memorizar também. E depois vem a de Dó sustenido, que é Dó sustenido, Sol sustenido e Fá sustenido. Você tem que memorizar todas
antes da gente passar para a próxima matéria, você tem que memorizar. E quando eu falo memorizar, você tem que memorizar pelo processo de construção dessas sequências. E isso que eu te expliquei nessa aula. Memorizar é importante? Só memorizar é importante, mas se você conhecer o processo de construção, sempre que você tiver uma dúvida, você vai lá, vai aprender, vai criar a escala, e quando você for explicar para alguém o fundamento dessas sequências de acordes, você já conhece qual que é o fundamento, você vai querer dar aula um dia, vai querer ensinar, você vai saber o fundamento dessas escalas, dessas sequências de acordes, e isso é muito importante, ok? É muito importante, se você quer ser professor, você conhecer o fundamento daquilo que você faz, daquilo que você ensina, certinho? Então faça isso, faça até memorizar, e depois você passa para a próxima aula, que é a progressão de acordes, e é o que nós vamos aprender agora, ok? Pessoal, é isso aí. Então, só quero aqui, para finalizar a nossa aula de hoje, reiterar que você deve dedicar, que você deve fazer os exercícios e memorizar a sequência de acordes. Não tem como você aprender cifrado de ouvido se você não souber aqui, ó, de cor e salteado cada uma das sequências de acordes, tá bom? Então é muito importante. Para isso você deve ver, rever essa aula, fazer os exercícios 1 a 2 vezes, quantas vezes for preciso, para você fixar esse conteúdo que a gente fez aqui, beleza? Então era isso aí, quero agradecer o seu carinho, a sua participação, manda os vídeos pra gente avaliar as músicas que você está estudando, tá? Que eu tô aqui à disposição, e é nesse sentido que eu posso te ajudar mais ainda no seu aprendizado, ok? Então muito obrigado, fica com Deus e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser. Um grande abraço para você.